Olá pessoal, iniciando então o segundo trimestre aqui com matéria nova, com uma parte que difere bastante do que a gente estudou no primeiro trimestre, né? Nosso estudo então vai se pautar aí basicamente em todo o segundo trimestre, nisso que a gente chama de ótica geométrica, ok? Vamos dar início então a essa parte aí. Já na capa aqui eu apresento para vocês aqui uma imagem, não sei se o pessoal conhece. Esse senhor aí é o Fermat, né? Muito conhecido por teoremas aí na matemática, mas que deu a sua contribuição aí principalmente para a ótica, tá? Tratando, definindo, né, principalmente o princípio de Fermat, né, que é o princípio do mínimo tempo, que trata basicamente da trajetória que a luz toma, né? Qual seria o caminho óptico para a luz, né? E é o caminho do mínimo tempo, tá? Seguindo então, pessoal, aqui dentro do nosso estudo eu pretendo aqui fazer algumas passagens, tá? E elas necessariamente passam por esses 7 pontos aí na aula de hoje. Reconhecer os princípios da ótica geométrica, que é o principal, caracterizar a sombra e a penumbra, compreender os princípios de propagação da luz, identificar os tipos de reflexão da luz, relacionar a reflexão da luz com a maneira como enxergamos as cores, compreender como o olho humano identifica as cores, perceber a evolução do modelo de luz ao longo da história. Seguindo, bom, aqui meus amigos, eu acho que para começar o estudo de ótica, nada melhor que definirmos o que é ótica, né? Então eu deixo esse conceito aí para vocês, né? A ótica é a parte da física que estuda a luz e os fenômenos luminosos. Seu desenvolvimento se deu com a publicação da teoria corpuscular da luz por Isaac Newton, né? Então, de novo aqui, o nosso Newton aí está envolvido também nessa parte, né, da física. Então, a teoria dele admitia que a luz era formada por um feixe de partículas. Por isso, teoria corpuscular, né? É como podemos ver a luz também, como um feixe de partículas. E o que é a luz? Né? Que é o objeto de estudo da ótica, né? Luz define-se luz, né, como um agente físico que sensibiliza nossos órgãos visuais. Tá? O nosso aparelho, né, instrumento óptico natural, que a gente chama de olho, né? A luz pode ser considerada também uma onda eletromagnética. Por isso, esse esquema aqui embaixo, né, que é o chamado espectro eletromagnético, e a luz que sensibiliza os nossos órgãos visuais se encontra dentro de todo o espectro, se encontra apenas nessa faixa aqui, bem pequena do espectro, tá? Entre 4 a 8 aproximadamente, vezes 10 na 14 Hz de frequência. Então o espectro ele é abrangido por uma faixa de frequência ou de comprimento de onda, tá? Podemos entender assim como está aí no esquema, né? Se vocês notarem, apenas para comentar, né? A onda tem a sua faixa de frequência crescendo para a esquerda, a onda, o espectro eletromagnético, né? E na faixa de comprimento de onda
ele cresce para a direita. Ou seja, né, o comprimento de onda tem um vínculo com a frequência, mas invertido. Né? Na medida que um cresce, o outro diminui, o outro decresce. Tá bem? Bom, não vamos entrar nessa aula na tentativa, ali, nós não vamos buscar tratar da natureza da luz. Tá? Mas, como eu já falei, se trata de uma percepção que eu quero deixar para vocês, histórica, de como se modelizou a luz, de como se entendeu, o que era a luz. Né? Inicialmente lá com Newton, se entendia como um feixe de partículas, e mais adiante, né, ali com Young, Fraunhofer, Maxwell, tá? Se consolidou mais o modelo ondulatório, né, para a luz. E mais adiante ainda, tá, para que o pessoal já fique sabendo de antemão, se entendeu que a luz tanto pode ser modelizada como partícula quanto onda. Na verdade, se entendeu que a luz tem um caráter dual. Ao mesmo tempo, ela é partícula e onda. Tá? É um pouco difícil de entender, parecem coisas inconcebíveis, né? Mas é o que a física dita moderna, mais adiante na sua evolução, como a física começou a entender melhor isso que a gente chama de luz. Tá, ok? Seguindo, mais especificamente aqui, vamos definir ótica geométrica. Tá? Então, a ótica geométrica é a parte da ótica, né, que estuda os fenômenos luminosos baseados em leis empíricas, experimentais, tá? São explicados sem que haja necessidade de se conhecer a natureza física da luz. Por isso que eu deixei, falei um pouco, né, no slide anterior, mas essa discussão sobre a natureza da luz nós vamos deixar para mais adiante, tá? Porque o mais importante nesse trimestre será estudar isso que a gente chama de ótica geométrica. Então, a ótica geométrica usa como ferramenta de estudo a geometria, por isso o nome. Né? E para a gente começar com essa geometria, então a gente vai interpretar, melhor dizendo, representar a luz, o caminho de propagação da luz, tá? Por linhas. Tá? E essas linhas nós vamos chamar de raios de luz. Então, elas têm direção e sentido. Tá, ok? A ideia do raio de luz é puramente teórica e tem como objetivo facilitar o nosso estudo e facilitar também a nossa vida nas representações. Né? Um detalhe importante. Isto aqui é o raio de luz. Tá? O que a gente chama de feixe de luz é o conjunto todo, né? É o conjunto. Também podemos chamar de pincel de luz. Ok? Bom, os feixes luminosos ou os pincéis luminosos podem ser classificados, então, de 3 formas. Né? Este aqui, tá, seria um feixe luminoso, um pincel luminoso convergente, né? Seria um cone convergente, um feixe cone convergente de luz. Tá?
Podemos até colocar aqui, ó, um cone, né? E aqui o antagônico a isso, né? Um cone divergente de luz. Notem que é convergente porque os raios convergem para um ponto, para um caminho, né? E é divergente porque os raios divergem, ou seja, eles se separam. É que eles se unem no convergente e no divergente eles se separam, né? E o cone, perdão, e o cilíndrico, né? O feixe luminoso cilíndrico é aquele em que os raios se mantêm com a mesma, em todos os seus pontos, com a mesma distância entre eles. Ou seja, os raios são paralelos, né? Aqui eles são paralelos. Tá ok? Isso é importante a gente entender essa linguagem, essa representação, porque mais adiante é só disso que a gente vai falar. Bom, o raio de luz, ele representa, tá, o caminho de propagação da luz. Mas de onde para onde? Da fonte de luz até o seu ponto de incidência. Tá? Então, vamos falar sobre as fontes de luz agora. Então, o que é a fonte de luz? A fonte de luz é um corpo, né, capaz de emitir luz, seja dela própria ou refletida. Tá? E podem ser classificadas em fonte de luz primárias, e aí as primárias são as que emitem a luz própria, né? Aí dentro da luz primária, né, a gente subclassifica, né, em luzes, em fonte de luz incandescente e luminescente. Tá? A incandescente é aquela que emite luz a altas temperaturas. E a luminescente, ela emite luz a baixas temperaturas. É a chamada fonte de luz fria, né? A incandescente é uma fonte de luz quente. Tá? E dentro das luminescentes, o Sol, por exemplo, seria um exemplo, a chama de uma vela, as lâmpadas de filamento, né, antigas, né, que hoje até nem temos mais, né, para uso comum em casa. As lâmpadas incandescentes já não são mais fabricadas, né? Há uma norma que não permite mais esse tipo de lâmpada. Isso tem um motivo, né? As lâmpadas incandescentes antigas, elas não eram econômicas, tá? E por uma razão bem simples, né? Por ela emitir luz a altas temperaturas, ela não só produzia energia radiante luminosa, né, para o ambiente, mas também térmica, né? Ela aquecia o ambiente também. Então, por isso que ela não era muito econômica. Muita energia elétrica convertida em energia luminosa também era convertida em energia térmica, então acabava não cumprindo só a finalidade para o qual ela foi construída, para iluminar, né? Tinha mais essa questão da energia térmica. E aí, bom, então tu tinha uma lâmpada que você utilizava para iluminar e, no entanto, ela também aquecia o ambiente, e, ou seja, consumia energia elétrica sem finalidade, né? Para uma não utilização para iluminar. E isso não era bom. Tá? Também elas não tinham uma durabilidade boa, até porque trabalham em altas temperaturas, né? Não é material que aguente, né? Tanto liga e desliga, tanto aquecimento e resfriamento, né? O filamento sempre acabava se partindo, né? Em pouco tempo, comparado ao tempo que dura uma lâmpada fluorescente ou até hoje as lâmpadas de LED. Né? E já no caso das luminescentes, aqui a gente tem
as lâmpadas fluorescentes, já antecipei, tá? E as fosforescentes, né? A fluorescente é uma lâmpada, uma fonte de luz, né? Para a gente analisar mais. A lâmpada fluorescente é um exemplo, né? Ela emite luz enquanto durar a ação do agente excitador. No caso da lâmpada fluorescente, o agente excitador na verdade são elétrons, né, ou íons, né, de um gás, e eles são excitados, né, na verdade, por uma grande diferença de potencial, né, a qual eles são submetidos, né, os elétrons, o gás, né, os elétrons, os íons de um gás que está dentro de um recipiente, de um espaço ali, que a gente conhece de uma lâmpada fluorescente. Né? Já uma fonte de luz fosforescente é o contrário, né? Ela emite luz por um certo tempo. Então, devido a quê? Né? Devido a uma energia radiante, tá? Proveniente de uma energia potencial química. Claro que tem a ver com o fósforo, né? Não é à toa que leva esse nome. Então, onde é que a gente vê isso? Um exemplo, né? Pessoal, interruptores das lâmpadas. Notem que a gente consegue, mesmo num ambiente onde a luz foi desligada, à noite, no escuro, a gente consegue perceber que há ali a teclinha né, no espaço da parede aparece a teclinha do interruptor. Tá? É por conta de um material fosforescente que foi colocado na construção daquela tecla do interruptor. Tá? Ponteiros luminosos de relógio, tá? Eu tenho um exemplo aqui para mostrar para vocês. Então, olha aqui, ó, os ponteiros de um relógio, a nossa lâmpada incandescente, tá? A lâmpada incandescente, os ponteiros do relógio e aqui as nossas lâmpadas fluorescentes, né? Temos aqui então os exemplos. Bom, pessoal, seguindo ainda em fontes de luz, existe aquilo que a gente chama de fontes secundárias. Tá? A gente falou das primárias, agora tem as secundárias. As secundárias, né? Na definição de fontes de luz a gente falou, faltou falar sobre as que refletem, né? Então, as fontes que emitem apenas luz recebida de outros corpos. Então, a luz das fontes secundárias são recebidas de outros corpos. Tá? Então, neles, as fontes secundárias não têm luz própria. Perfeito? Aí, exemplo, a lua, as cadeiras, roupas, qualquer outro objeto que acabe refletindo um raio luminoso, tá? Um feixe de luz. Tá? Bom, aqui algumas definições, né? Já que a gente falou das fontes e dos corpos aí como exemplo, os corpos chamados de opacos, pessoal, são aqueles que impedem a passagem de luz, como a gente pode ver nessa representação aqui de um feixe de luz cilíndrico incidindo nesse corpo aqui, e ele incide e não ocorre nada, né, com os raios depois da incidência. O que indica que os nossos raios foram absorvidos, né? Tá ok? Corpos transparentes são aqueles que se deixam atravessar totalmente pela luz. Tá? Então seria aqui neste caso, né? Tá? Aqui no caso os opacos. Tá? E note que um feixe de raios cilíndricos incide e acaba transfixando o corpo, né? Transfixando o material. E por isso que ele é chamado de transparente. Então ele incide e é
transmitido pelo material, da mesma forma que incidiu, né? Quando é transparente, então eles deixam, né, permitem que todos os raios atravessem totalmente. Já o corpo chamado de translúcido, que seria este aqui do meio, tá? Parte dos raios incidentes atravessa, tá? Mas outra parte é refletida, tá? Então notem aqui que nós temos um raio sendo refletido. Então, quando são aqueles, os corpos translúcidos são aqueles que se deixam atravessar parcialmente pela luz. Parcialmente e não totalmente. A palavra de ordem aqui é o parcialmente. Perfeito? Já que a gente está falando de luz, de propagação da luz, pessoal, por exemplo, já pensaram no Sol, que está aqui, que é uma fonte de luz primária e portanto, emite luz própria, tá? Ou seja, na distância que ele está da Terra, raios de luz, feixes de luz, se propagam do Sol até a Terra. Mas a que rapidez? É a chamada rapidez da luz. Tá? E nós aproximamos esse espaço entre Sol e Terra, né? Aproximamos ao vácuo. Né? Então, podemos dizer que a velocidade, que a rapidez, melhor dizendo, né? Desses raios vai ser aproximadamente, tá? 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, ou 3 vezes 10 na 5 quilômetros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. Tá? Dá na mesma? Então, essa é a rapidez da luz. Tá? Para você ter uma ideia, a Terra está a uma distância de 150 milhões de quilômetros, aproximadamente, do Sol. Então, se a gente fizer uma continha aqui, utilizando essa formulazinha, tá? A luz demora mais ou menos 8 minutos. 8 minutos para chegar na Terra. E aqui daí eu trago uma discussão, tá? A respeito disso que a gente chama de ano-luz. Você já deve ter ouvido falar. Tá? Ano-luz não vamos confundir. Rapidez da luz, tá? É medida em unidades de velocidade, tá? E metros por segundo, quilômetros por hora, tá? Unidades de velocidade. E ano-luz é uma unidade de distância, meus amigos. Então, é a distância utilizada na astronomia, é um padrão astronômico de distância. Tá? Então, um ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo em um ano terrestre de 365 dias. Então, fazendo uma continha aqui básica, se é uma distância, sabendo aqui a rapidez da luz, né, o c, né, que é o símbolo padrão para a rapidez da luz, no vácuo, lembrando, e colocando aqui, ó, no ΔT o tempo de um ano em segundos, tá? Que aqui, ó, nós temos 365 dias vezes 24 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos. Então, esse produto todo aqui me dá o tempo de um ano em segundos, tá? Então, eu passo todo esse produto para lá, multiplicando a velocidade, eu vou ter, então, essa distância, claro, como eu coloquei aqui 3 vezes 10 na 5, esse 3 vezes 10 na 5 está em quilômetros por segundo. Então, vou ter uma distância em quilômetros, que é um padrão de medida que nós já conhecemos com mais facilidade, né? Então, um ano-luz é em torno de 9,5 vezes 10 na 13 quilômetros.
para vocês verem como o padrão de medida realmente é astronômico, tá? Como podemos destacar, tá bem? Então, reforço, ano-luz é a unidade de distância, tá? Um padrão de medida astronômico de distância, e rapidez, tá? Da luz, ou até velocidade da luz, como eu falo, eu não gosto muito do termo velocidade, para mim a rapidez acho que é o termo mais preciso, tá? No vácuo é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Não confundir ano-luz com velocidade, não tem nada a ver. Ano-luz é distância, tá bem? Deixo por bem recomendado essa explicação. Pessoal, como a gente já viu ali no corpo translúcido, a reflexão dos raios. E o que é a reflexão? A reflexão é o rebatimento do raio, né? É a incidência e uma retransmissão do raio desviado, né? Quase que voltando, né? O corpo não até pode absorver alguma coisa do raio, né? Da radiação, no entanto, acaba rebatendo pelo menos parte dela. E a esse rebatimento nós chamamos de reflexão, tá? Esse fenômeno ondulatório, que é alvo de estudo na ótica geométrica, tá? Aliás, vai ser o nosso primeiro alvo de estudo forte, né? Quando a gente for estudar mais adiante imagens, tá? Vai ser o nosso primeiro alvo. Também um outro fenômeno estudado em ótica é a refração. Tá? A refração da luz já é a passagem da luz de um meio para outro, tá? Com mudança de velocidade. Então, a gente diz que a luz, ela no vácuo tem velocidade ou rapidez, né? Rapidez C, que é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. No entanto, em meios diferentes, tá? No ar, no vidro, na água, tá? Onde a luz se propaga, nós devemos entender que ali em meios são meios mais refringentes, mais densos, né? E essa densidade toda de material é o que acaba diminuindo a velocidade ou a rapidez da luz, tá? Então, na refração a gente vai estudar melhor esse fenômeno, tá? E ainda tem a questão da absorção, tá? Na ótica geométrica também a gente percebe esse fenômeno também em vários momentos, principalmente quando trabalhamos com cores, tá? É interessante a gente interpretar e entender também a absorção. Bom, notem que aqui, nessa situação aqui, nós temos uma reflexão que a gente chama de regular. Já nessa outra, a gente vai ter uma reflexão que a gente chama de difusa. E isso depende principalmente da superfície, tá? Da superfície. E também da faixa de frequência, né? Da onda luminosa, tá? Mas principalmente da superfície. Notem que nós temos uma superfície lisa, que nós poderíamos chamar de polida, esse é o termo melhor para a ótica, e aqui uma superfície que nós vamos chamar de rugosa, que caracteriza justamente a reflexão difusa, tá? Na reflexão regular, um feixe ou pincel luminoso de luz incide um feixe de luz ou pincel de luz cilíndrico, né?
ou seja, com incidência de raios paralelos, ele é refletido também com um feixe de raio cilíndrico, ou seja, com raios paralelos entre si. Já na difusa, mesmo que incida um feixe luminoso cilíndrico, a reflexão ela é difusa, ela é com seus raios ali correspondentes ou incidentes em qualquer direção, não podendo ser, não sendo possível a gente considerar que eles são refletidos no mesmo plano em que os raios incidiram sobre a superfície. Tá? A reflexão difusa é uma reflexão que a gente não vai entrar em maiores detalhes, a gente vai trabalhar muito mais com as regulares. Tá? Um colaborador também para a ótica foi o Isaac Newton, né? Eu acho que todo mundo conhece aqui já a fisionomia desse grande cientista, né? Desse grande físico. Tá? O Newton, uma das grandes contribuições para a ótica foi o entendimento da luz branca, né, que seria, nós podemos considerar uma luz branca como a luz solar, por exemplo, tá? Através de um experimento que ele construiu com um prisma de Newton, que chamamos, né, um prisma feito de material transparente, onde se percebe esse fenômeno aqui, ó, uma luz branca incide sobre o prisma e depois se percebe um fenômeno que a gente chama de dispersão, que não é nada mais, nada menos que a separação do espectro de cores, né? Do espectro da faixa do visível, né? Da luz branca, em todas as suas cores, né? Que seriam 7, né? O Newton observou 7 cores, que vai do vermelho ao violeta, como a gente pode ver ali, né? E ele tentou ainda, utilizando mais prismas, verificar se nesse espectro disperso aqui, nessas cores, se poderia ocorrer um outro fenômeno. E não, né? As cores permaneciam simples como elas são observadas aqui. E, portanto, ele concluiu que a luz branca é, na realidade, composta de todas as cores do espectro. Tá? E já essas cores, elas não se dispersam, não se decompõem. Né? Tem um experimento também que ele fez com um disco, até podemos, de repente, fazer esse experimento, se vocês já não fizeram, né? É bem interessante, experimento bem simples também, para a gente perceber que a superposição, né, que foi esse o entendimento que ele teve, a superposição de todas essas cores nos resulta na luz branca, né? Na sensação que os nossos olhos vão ter, entendendo que ali temos uma luz branca, né, de cor branca. Agora, a gente trazendo as cores dos feixes luminosos, né? E também a questão da reflexão. Aqui nós podemos chamar de reflexão seletiva, né? Chegamos a categorizar dessa forma. Então, uma luz branca ou o espectro todo das 7 cores ali do Newton incidindo sobre uma superfície tida como azul, de cor azul, reflete o azul. Então, a nossa sensação da cor azul em alguma superfície surge porque essa superfície reflete, tá, sobre a incidência de luz branca ou de todo o espectro do visível, né, em cores separadas, reflete apenas a luz da sua cor, tá? Que no caso aí no exemplo é o azul, tá bem? Tem umas coisas bem interessantes sobre cores que dá para a gente aprofundar um pouco
vamos deixar para as próximas aulas, tá? Por enquanto ficamos por aqui. E aqui a gente vai para a parte principal da aula, que são os princípios da ótica geométrica que a gente tem que aplicar a todo momento, tá? E o primeiro deles, talvez o mais importante, tá, okay? É o princípio da propagação retilínea da luz. Então, num meio homogêneo, tá, e transparente, né, homogêneo em todos os aspectos, né, na sua densidade, nos seus aspectos ali, nas suas propriedades óticas, vamos colocar dessa forma, né, que podem ter uma influência ótica. Então, ela é homogêneo em todos os seus pontos. A luz se propaga em linha reta. Também. Então, esse é o grande ponto. E aí, o que pode, né, consequências e aplicações disso? Então, aqui nós temos uma fonte pontual, acho que o melhor seria dizer puntiforme, né? Puntiforme, que o que é uma? É uma fonte de luz pequena, tá? Pequena comparada à distância do objeto onde ela incide, tá? Ou do objeto que bloqueia sua passagem, por exemplo, que é o caso aqui, né? Então, a gente pode chamar ela de uma fonte pontiforme. Portanto, pelo princípio da propagação retilínea da luz, nós vamos perceber uma sombra atrás desse objeto onde incide a luz dessa fonte pontiforme. Tá? Dessa forma, nesse formato aqui, porque o objeto, a sombra da luz, né, da fonte de luz, ela tem o mesmo formato e é proporcional nas suas dimensões a o objeto, a essa tábua aqui, a esse pedaço retangular que a gente vê aqui na frente, bloqueando a luz da fonte. Tá? Então notem aqui as linhas, né, que caracterizam aqui raios, né, da fonte pontiforme de luz, indicando que nessa área toda aqui nós temos uma sombra. E falando em sombra, existem dois tipos de sombra. Tá? Quando agora a gente ilumina com uma fonte extensa de luz, ou seja, as dimensões da fonte não são desprezíveis comparado à distância para os objetos, onde incide a luz dela. Tá? Olha o que acontece. Também decorrência do princípio da propagação retilínea da luz. Tá? O que nós temos? Numa fonte extensa, nesse ponto aqui, ó, em que é emitido este raio, olha até onde ele vai. Ele incide aqui, ó, ele chega nesse ponto aqui. Tá? Mas este ponto da fonte extensa emite esse outro raio e que incide lá. Agora, os outros pontos que emitiriam outros raios, né, dessa fonte extensa de luz, teriam a luz bloqueada, né, nessa faixa toda aqui. Tá? Nessa faixa, toda a luz seria bloqueada nessa faixa toda, produzindo uma sombra bem forte nessa região aqui desse anteparo. Tá bem? Bom, essa região aqui é uma região que a gente chama de umbra. Tá? E já essa região aqui, ó, por não permitir que certos raios de luz incidam nessa parte e também nessa aqui, ó, essa região aqui nós vamos chamar de penumbra. Tá? Então, seria uma sombra parcial, né? Seria
uma região onde nem todos os raios de luz da fonte de luz seriam bloqueados pelo obstáculo. Tá? Então é a região de penumbra. Parte dos raios estariam chegando nessa região. Já na região de umbra, tá? É uma sombra total, né? Que é uma região onde nenhum raio da fonte de luz, tá? Chegaria, incidiria, para que fique bem claro, né? Então, decorrente disso, nós temos como exemplo, tá, os eclipses, ok? Então, um exemplo astronômico, né? Nós temos os eclipses lunares e solares. Tá? Lunares, quando a Terra se encontra entre o Sol e a Lua. Tá? E aí o eclipse pode ser total ou parcial, né? Vai ser total quando a Lua estiver numa região de umbra, tá? E vai ser parcial quando a Lua estiver numa região de penumbra, tá ok? Produzida, né? O obstáculo, no caso, como é a Terra que está entre Sol e Lua, produzida pela Terra, né? Aqui nós temos umas imagens aqui reais de eclipses, principalmente parciais, né? Não vejo um eclipse total aí muito claro. Bom, o eclipse solar já é o contrário, né? É a Lua que se encontra entre o Sol e a Terra. E aí o eclipse vai ser total no ponto da Terra, né? Que está na região de umbra, tá? E parcial nos pontos da Terra que nós temos uma penumbra, é uma sombra que a gente classifica como penumbra na Terra. Tá? Eu lembro que quando ocorrem eclipses, tá? Na maior parte dos pontos da Terra não se observa o eclipse. Então, olhem aqui nessa imagem, vocês percebem que é uma região, principalmente aqui o eclipse total, uma região muito pequena, né? Aqui ainda em eclipse solar, tá? Em que a Lua está entre a Terra e o Sol. Então, nós temos aqui, ó, a Terra numa região de umbra, a gente tem essa observação aqui, tá? Ou seja, a Lua bloqueando todos os raios solares, né? Escurece o dia, já numa região de penumbra, tá? A gente observaria essa figura aqui, ó, né? Se nós estivermos numa região de penumbra, essa figura como a da letra C aqui, né? E numa região aqui chamada de antumbra, né? Um outro nome, tá? A gente veria as bordas do Sol, apesar da Lua estar alinhada com o Sol e tentar bloquear todos os raios solares, ela não consegue, porque o posicionamento da Terra aqui permite que os raios das partes mais externas do Sol ainda cheguem nessa região da Terra. Tá? Então a gente diria que aqui nós estamos numa região de antumbra, né? Que ficaria numa região ali entre, logo após a região de umbra, tá? Mais distante que a região de umbra, mas entre regiões de penumbra, né? Entre regiões que a Terra poderia estar em relação à Lua e o Sol de penumbra. Aqui, pessoal, as fases da Lua, não confundir, né? As fases da Lua com os eclipses, né? As fases da Lua têm a ver também com uma posição relativa entre Sol e Lua,
mas que independe, não independe totalmente, mas acaba tendo uma dependência, claro, indireta do Sol, mas devido a uma posição relativa entre Terra e Lua, né, diretamente. E aqui a gente percebe que no ciclo todo das fases aqui nós iniciamos com lua cheia, depois vai para a lua minguante, fase de lua minguante, chega nas fases de lua nova, aqui central, né, a lua nova, e aí vamos para a lua crescente para chegar ao quarto da lua cheia, né? Tá? Então seria as fases da lua, também tem a ver com a posição relativa entre Terra e Lua. E claro que esse desenho que a gente vê da Lua se trata da sombra da Terra na Lua, também, né? Como semelhante a um eclipse lunar. Também ainda sobre implicações do princípio da propagação retilínea da luz. Nós temos aqui a câmara escura, acho que já foi alvo de trabalho para vocês, né? Então, só para reforçar, a câmara escura basicamente, como o nome já disse, é construída com uma caixa onde apenas se permite por um furo a passagem de luz, tá? E a nossa fonte de luz aqui na representação é uma vela. O ponto aqui mais acima da chama da vela, então, ele emite um raio de luz que só, pelo princípio da propagação retiliana da luz, só consegue passar pelo buraco tendo essa trajetória. Tá? E, portanto, vai produzir uma imagem lá na parte posterior, né, mais ao fundo, né, na parede de fundo da caixa, que serve como um anteparo para essa imagem. Né? Aqui se cria uma imagem. E nota que o ponto mais superior da vela, da chama da vela, é o que é formado aqui no anteparo aqui da câmara escura. Tá? E já um ponto aqui dessa fonte de luz aqui, o raio que sairia, que seria refletido no caso, porque essa parte da vela aqui não tem luz própria, né? Seria refletido, só poderia se propagar dessa forma, pelo princípio da propagação retilínea, e né, formaria também a imagem desse ponto lá naquela posição. Então, o que a gente tem? Que imagem a gente tem aqui como resultado? Uma imagem invertida, né? E por essa relação também aqui, ó, que basicamente aqui trata da altura da imagem à altura do objeto, vai ser igual à distância da imagem, a razão distância da imagem, considerando aqui o pelinho como a distância entre o furo e o anteparo, né? E o P como a distância, né, da posição da vela até o furo, tá? Até a parede onde está o furo, tá? Como a distância do objeto. Tá? Então, essas duas razões vão ser iguais, ou seja, são proporcionais à altura da imagem com a distância da imagem e a altura do objeto com a distância do objeto. P. Uma relação interessante, tá? E também o resultado, né, o fenômeno que ocorre de formação da imagem também é bem interessante também. Inclusive, pode ser demonstrado com facilidade, né? Não é nada difícil a gente fazer esse experimento. Aqui um segundo princípio, que é o princípio da reversibilidade dos raios de luz, tá? Bastante importante também. E mostra basicamente o que a gente está vendo aqui na animação, tá? E também nessa imagem aqui real, tá? Que o caminho seguido pela luz independe do sentido de propagação. O que se quer dizer com isso?
que mesmo que a fonte emitisse luz, né, ela emite, no caso na imagem aqui, ela emite, a fonte está aqui, né? Aqui está a fonte, emite daqui, então o sentido de propagação do raio é da esquerda para a direita, né? É refletido nessa superfície aqui refletora e segue caminho. Mas se fosse o contrário, se viesse daqui, seguiria também o mesmo caminho e a mesma trajetória. Então, o princípio da reversibilidade dos raios de luz nos diz que há uma independência do sentido de propagação, porque o caminho, a trajetória será a mesma, independente da onde venha o raio, tá? Dependente da posição da fonte, né? Consequentemente. Já o último princípio, tá? Apresentado aqui na imagem, é o da independência dos raios de luz. Também é bastante interessante, iremos aplicar, tá, na formação de imagens. Um raio de luz, ao cruzar com outro, não interfere na sua propagação. Então, como a gente pode ver aqui, por exemplo, na imagem, ó, o que a gente tem aqui? A gente tem um cruzamento de feixes, né, luminosos. Tá? E a gente percebe que como é que se dá aqui a propagação do feixe, como se não existisse o outro feixe no cruzamento. Na mesma não há mudança nenhuma, não há interrupção, é como se o outro não existisse. Então, é independente da propagação do outro raio. Tá? É isso que o princípio quer nos dizer e é isso que a gente tem que carregar a partir de agora quando a gente analisar, né, a propagação dos feixes de luz. Perfeito, pessoal? Então, aqui está a referência das nossas imagens, do material aí pesquisado. Tá? Eu lembro que essa apresentação aqui, ela foi adaptada aqui de uma apresentação da Secretaria de Educação de Pernambuco. Tá? Sempre eu pego um material, tem material muito bom lá, e ajuda a gente aí bastante nas nossas aulas aí de física. Tá? E ilustra também muito bem, eu acho que a grande vantagem são as imagens e as animações, principalmente. Pessoal, por hoje é só. Nós vamos seguir estudando reflexão, refração. Como eu falei, também podemos até fazer uma aula mais especial sobre cores. Tá? Então, a ótica segue aí muito bem. Espero que o pessoal tenha entendido e até a próxima aula.